Na pré-história, o papel do homem estava profundamente ligado à sobrevivência do grupo. A divisão das tarefas era, em grande parte, determinada pelas necessidades básicas e pelas capacidades físicas observadas entre os sexos. O homem, por ter maior massa muscular em média e maior resistência física em confrontos diretos, assumiu com frequência as funções de caçador, guerreiro e protetor da comunidade. Durante o período paleolítico, os homens saíam em grupos para caçar animais selvagens, uma atividade arriscada que exigia estratégia, força e cooperação. Enquanto isso, as mulheres, igualmente essenciais, se ocupavam da coleta de frutas, raízes e ervas, além do cuidado com os filhos. Essa divisão não implicava a superioridade de um papel sobre o outro, mas sim uma lógica de sobrevivência. O homem também começou a desenvolver ferramentas de pedra, ossos e madeira para auxiliar na caça. Essa habilidade não apenas aumentou suas chances de sucesso, como também marcou o início do desenvolvimento tecnológico e cognitivo da humanidade. A experiência da caça e da exploração moldou também o pensamento abstrato, o senso de direção, a memória e, mais tarde, a linguagem. Durante a Era Medieval, que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, o papel do homem era fortemente determinado pela sua posição social, pelas tradições religiosas e pela estrutura feudal predominante na Europa. A sociedade medieval era rigidamente hierárquica, e isso influenciava diretamente as responsabilidades, deveres e expectativas relacionadas ao gênero masculino. No topo da pirâmide social, estavam os nobres e cavaleiros. Para esses homens, o papel principal era proteger suas terras e vassalos, além de servir ao rei ou a outro senhor feudal. A figura do cavaleiro era idealizada como defensor da fé, da honra e da justiça, seguindo códigos de conduta como a cavalaria. A guerra e a lealdade eram vistas como virtudes masculinas essenciais. Desde os tempos pré-históricos até a era contemporânea, a psique masculina, ou seja, a forma como os homens percebem o mundo, a si mesmos e seu papel na sociedade, manteve uma estrutura básica surpreendentemente constante. Apesar das mudanças culturais, tecnológicas e sociais ao longo dos milênios, certos impulsos, arquétipos e padrões de comportamento masculinos continuam a se manifestar com notável semelhança. Hoje você vai entender e mergulhar no emaranhado obscuro e confuso da psique masculina. Prepare-se, não é um passeio pelo jardim da infância emocional. É uma descida ao porão, onde moram o ego ferido e a sombra do homem moderno. Curta e inscreva-se, o seu apoio é muito importante. Por que em tantos momentos de dor e frustração o choro é reprimido e a voz se cala? Dentre tantas opções dos tempos modernos, por que ainda prevalece o silêncio como escolha? Segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, o sofrimento silencioso do homem não é uma falha moral, nem uma simples questão de orgulho. É antes uma consequência psíquica da forma como sua identidade é construída desde a infância. Um reflexo profundo do inconsciente masculino. Na teoria freudiana, por volta dos 3 aos 6 anos de idade, o menino entra no que Freud chamou de complexo de Édipo. O complexo de Édipo, cunhado por Sigmund Freud, é mais do que uma teoria psicanalítica sobre os desejos infantis. É uma metáfora fundamental sobre a formação do sujeito, sobre o confronto com o desejo, a lei e o outro. Inspirado no mito grego de Édipo, o herói trágico que mata o pai e desposa a própria mãe sem saber, Freud identificou nesse enredo arquetípico um drama universal inscrito na estrutura do psiquismo humano. No nível mais imediato, o complexo representa a atração inconsciente da criança pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Mas reduzir essa ideia ao desejo sexual literal seria empobrecer sua dimensão simbólica. Freud, como filósofo da interioridade, vislumbrou nesse conflito a origem do superego, da moralidade e da própria cultura. O desejo incestuoso, interditado pela figura paterna, inaugura o mundo da proibição, um mundo no qual o sujeito se constitui precisamente ao renunciar à onipotência de seus impulsos primários. Filosoficamente, o complexo de Édipo fala da tragédia da condição humana, a entrada no campo da linguagem, da alteridade, da castração simbólica. Ao desejar a genitora,
A criança deseja o retorno ao paraíso perdido da fusão original, mas encontra o interdito, a lei, que a separa do objeto do desejo e a obriga a se situar no mundo como um ser desejante e incompleto. Essa ferida ontológica é o que move o humano em sua busca por sentido, por amor, por transcendência. Freud nos mostra que o sujeito não nasce pronto, mas é moldado por forças inconscientes que o ultrapassam. O complexo de Édipo é o rito de passagem através do qual deixamos de ser apenas natureza para nos tornarmos cultura, linguagem e história. Nele, o sujeito aprende que o desejo tem um preço, o preço da renúncia, da culpa e do reconhecimento do outro como limite e espelho de si mesmo. Neste momento, ele começa a desejar intensamente e inconscientemente a mãe, mas se depara com a figura do pai, o rival. O pai representa a proibição, o limite, a barreira. Para continuar pertencendo à família e para evitar a punição, que Freud simboliza como o medo da castração, o menino precisa reprimir seus desejos. E mais do que isso, ele precisa se identificar com o pai. Isso significa que o menino abandona seus afetos mais profundos, enterra seu desejo e assume uma máscara psíquica. Ele passa a ser o que imagina que o pai gostaria que ele fosse. É aqui que nasce o superego, a instância moral que julga e censura o ego. E com ele, nasce também o que Freud chama de ideal do ego, uma imagem de perfeição que o sujeito tenta, a vida inteira, alcançar. No caso do homem, esse ideal geralmente está impregnado de valores como força, racionalidade, autocontrole, sucesso e invulnerabilidade. Emoções como medo, tristeza, fraqueza ou insegurança passam a ser vistas como ameaças a essa imagem idealizada de si mesmo. O menino cresce acreditando que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é fracasso, que falar sobre sua dor é se trair. E assim, ele aprende a calar. Mas Freud nos alerta: o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. O sofrimento não some, ele se desloca, volta como sintoma. Alcoolismo, irritação crônica, crises de ansiedade, doenças psicossomáticas ou até mesmo em atos de violência. Porque nesse ponto o menino virou um homem, e ele passa a ter que lidar com problemas, fracassos, crises e desafios da vida adulta, que pode ser muitas vezes impiedosa. É nesse momento que o que foi aprendido e internalizado na infância se choca com a realidade da vida adulta. E sem ferramentas emocionais, o silêncio que antes parecia proteção se torna um peso insuportável. O que era defesa se transforma em prisão. É o preço a se pagar por tentar sustentar, a qualquer custo, uma imagem de virilidade construída sobre a negação do afeto e sobre as atribuições pré-históricas masculinas. O cérebro humano ainda carrega muitas estruturas e padrões de funcionamento que se desenvolveram durante a pré-história. As partes mais antigas do cérebro, como o sistema límbico, responsável pelas emoções, instintos e reações rápidas, evoluíram para lidar com ameaças imediatas, escassez de recursos e interações sociais simples. Enquanto a tecnologia, cultura e sociedade evoluíram rapidamente nos últimos milênios, o cérebro humano evolui em um ritmo muito mais lento, criando um certo descompasso entre o mundo moderno, a biologia e a psique. Freud nos convida a olhar para dentro e entender que a dor que não tem voz também fala, e que o verdadeiro amadurecimento talvez esteja não em guardar os sentimentos sombrios, mas em poder conhecê-los no seu íntimo, nomeá-lo e abrir as janelas da alma para que eles sejam expostos. Segundo Sigmund Freud, os problemas emocionais masculinos vêm do hábito de reprimir os sentimentos. Ele acreditava que uma forma de lidar com esses sentimentos era trazendo eles à consciência, ou seja, reconhecendo e entendendo o que está por trás do desequilíbrio. A psicanálise serve justamente para ajudar o indivíduo a acessar o que está no inconsciente. Quando o homem começa a entender esses conteúdos escondidos, ele para de carregar esse peso sozinho e inconscientemente. Isso alivia a tensão interna e evita que os sentimentos reprimidos virem doenças emocionais, como ansiedade ou depressão. Freud também falava sobre a sublimação, que significa transformar os sentimentos reprimidos em algo produtivo, como a arte, trabalho ou simplesmente estudar. Ele acreditava que é impossível para o equilíbrio psíquico simplesmente ignorar ou engolir as emoções. O caminho é entender, elaborar e, se possível,
transformar esses sentimentos em algo construtivo. Sentir não é fraqueza, é humanidade. Quando o indivíduo para de fugir de si mesmo, começa, de fato, a se libertar. As emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e sairão de formas piores mais tarde. Se este vídeo falou com você, curta, compartilhe, inscreva-se e deixe a sua opinião nos comentários.